Toda cidade pequena tem uma história que ninguém ousa contar em voz alta. Mas e se eu te dissesse que, atrás de uma vendinha qualquer, existe um caminho que leva direto pro impossível? Ninguém acredita, mas uma senhora aparece toda terça-feira, à noite, compra farinha, fósforo e desaparece no matagal. E um dia, um garoto resolveu seguir ela. Se você curte relatos arrepiantes como esse, já se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o fone de ouvido. Eu trabalhava com meu pai numa venda pequena, dessas de beira de estrada, no interior, nada demais. Estantes com produtos empilhados, sininho na porta e silêncio depois das 6 da tarde. Mas tinha uma coisa que quebrava a rotina, e era sempre. Às terças, toda terça-feira, entre 7 e 15 da noite, uma senhora aparecia, sempre sozinha. Vestia preto dos pés à cabeça, com um véu escuro que cobria o rosto, luvas que escondiam as mãos e uma postura que parecia antiga. Nunca tirava o véu, nunca falava além do necessário. Ela pedia só 2 coisas: um pacote de farinha e uma caixinha de fósforos. Pagava com notas antigas dobradas de forma meticulosa e desaparecia caminhando calmamente para trás da venda, menos direto para o matagal. No começo, achei curioso. Depois de algumas semanas, virou rotina. Meu pai só dizia: atende ela, não pergunta nada, e eu obedecia. Mas tinha alguma coisa errada naquela mulher. Nenhum outro cliente aparecia tão pontualmente. Ninguém sabia de onde ela vinha nem para onde ia depois. Mais estranho ainda, o matagal ali atrás não levava a lugar nenhum. Só mato fechado, terra batida e uns espinheiros. E mesmo assim, ela sumia lá dentro, como se tivesse uma trilha invisível só para ela. Na 5ª ou 6ª vez que ela apareceu, comecei a reparar melhor o som dos passos dela, que antes ecoava nas tábuas da venda. Simplesmente sumia quando ela se aproximava da porta dos fundos, como se o chão parasse de responder ao peso dela. Mais estranho ainda era o matagal. Mesmo com ela atravessando sempre o mesmo trecho, o capim alto continuava ereto, sem nenhum sinal de trilha, pisada, nada. Como se ninguém jamais tivesse andado por ali. Falei com meu pai. Perguntei se ele já tinha notado algo de diferente. Ele desviou o olhar e disse só: faz teu trabalho, menino. Deixa essa senhora em paz. Na terça seguinte, esperei com o relógio no pulso e um caderno aberto no balcão. Marquei o exato minuto em que ela entrou, cada movimento, cada gesto, o tempo que levou para tirar o dinheiro, para pegar as coisas, para sair. 10 minutos. Durante os minutos em que ela estava dentro da venda, eu juro, o ponteiro dos segundos pareceu mais lento. Passei a semana revendo minhas anotações, lia e relia os horários, os detalhes, e quando dei por mim, não pensava mais em outra coisa. Eu precisava descobrir o que ela fazia com aquilo. Naquela terça-feira, começou a chover cedo, a água batia com força nas telhas da venda, formando pequenas cascatas nas beiradas. Mesmo assim, fiquei atento como sempre. 7 horas, 7h30, nada. A porta não se abriu, o sininho não tocou e o som dos passos, que mesmo mudos eu já esperava, nunca veio. Era a primeira vez, em meses, que ela não aparecia. Fiquei parado ali, atrás do balcão, com a sensação esquisita de que algo estava errado. Naquela noite, sonhei com ela. Ela estava no meio da estrada, encharcada, o véu colado ao rosto. Debaixo do tecido, os olhos brilhavam, vivos demais, como se me vissem dentro do sonho. Chuva caía pesada, até virar fogo. Um fogo que não queimava, mas consumia tudo ao redor. Acordei ofegante. Ao abrir a porta da venda naquela manhã, pegadas fundas, enlameadas, levando até a porta e voltando pro matagal. Mas ninguém tinha comprado nada. As pegadas solitárias na lama ficou na minha cabeça a semana inteira. Quando chegou a terça seguinte, meu corpo estava tenso desde cedo. Chuva nenhuma dessa vez. Céu limpo. Calor abafado. Às 7h11 da noite, o sininho da porta tocou. Ela entrou. Mesmo véu, mesmo silêncio, mesmo olhar que parecia atravessar o tempo, fez seu ritual de sempre. Pegou a farinha,
Depois, o fósforo. Dobrou as notas antigas e colocou sobre o balcão. Só que dessa vez, quando ela saiu, eu não fiquei parado. Peguei a lanterna que tinha escondido debaixo do balcão, deixei um bilhete rápido pro meu pai dizendo que ia dar uma volta. E fui atrás dela. Mantive distância, mas perto o suficiente para não perder de vista. Assim que ela entrou no matagal, o ar mudou. O som dos grilos, do vento, até dos meus próprios passos. Sumiu. Como se o mundo tivesse sido silenciado. O chão parecia se mover sob meus pés, como se algo me empurrasse em direção a ela. O mato alto se curvava, abrindo espaço apenas quando ela passava e fechava logo depois. Ela andava devagar, mas com um ritmo quase hipnótico. Cada passo parecia marcado por um compasso antigo, como se estivesse seguindo uma música que só ela ouvia. E eu continuei seguindo, mesmo sem saber onde aquilo ia dar, mesmo com o coração martelando no peito, porque naquele momento, parar não era mais uma opção. Depois de caminhar por alguns minutos, embora o tempo ali dentro parecesse dobrado, cheguei a uma clareira que nunca vi antes. No centro, havia um círculo de pedras queimadas, enegrecidas como carvão. O cheiro era de terra molhada com fumaça antiga. A senhora parou no meio do círculo, ajoelhou-se lentamente e começou a desenhar no chão com a farinha. Não era um círculo, nem uma linha. Era uma cruz, simples. Depois pegou os fósforos. O vento soprava forte entre as árvores, mas as chamas acendiam com facilidade, como se o ar ao redor dela obedecesse. Um fósforo, 2, 3. As pequenas chamas tremulavam em volta da cruz, criando um brilho âmbar que parecia maior do que deveria. Ela então começou a murmurar. Não era português, nem espanhol. A língua era áspera, cheia de sons guturais, como se arranhassem a garganta de quem a pronunciava. E, de repente, o véu se moveu. O vento o ergueu por um breve instante, e eu vi. O rosto por trás do tecido estava errado, deformado, mas os olhos estavam intactos, fixos em algo que eu não conseguia ver. Nesse momento, senti o calor aumentar, uma pressão vinda do chão, como se algo estivesse empurrando a terra por dentro, tentando emergir. Assustado, dei um passo para trás e pisei em um galho seco. Crack! A senhora parou, sem virar o corpo, apenas a cabeça. Ela olhou direto na minha direção, mesmo com os olhos ainda cobertos. Ela ficou parada por um segundo, depois começou a se levantar, devagar. Cada movimento parecia pesar toneladas, o corpo curvado, os braços pendendo ao lado do corpo. Mas havia uma intenção em cada passo. Ela sabia onde eu estava. O véu balançava, mas não com o vento. Era como se respirasse, como se algo vivo se escondesse ali por baixo. E quando ela ergueu o rosto, os olhos por trás do tecido não eram mais humanos. Eram como de bicho, fundos, escuros, predatórios. Meu corpo travou. Ela estendeu a mão enrugada na minha direção. Os dedos longos, como se pedisse algo, ou como se quisesse me levar. E então, tudo apagou. Quando acordei, estava deitado na beira do matagal. A manhã já clareava o céu. O corpo dolorido, como se tivesse sido arremessado. No bolso, senti algo estranho. Enfiei a mão e tirei uma caixinha de fósforos, a mesma que ela sempre comprava. Corri para dentro da venda. Meu pai estava de pé atrás do balcão, pálido. Quando comecei a falar, ele ergueu a mão e me interrompeu. Ela te deixou voltar. Não fala mais nisso. Aquela história não começou comigo. E se eu insistisse, também não terminaria comigo. Desde aquela noite, nunca mais vi a senhora, nenhum sininho na porta, nenhuma compra de farinha, nenhum fósforo. Mas toda terça, sem falhar, ela aparece nos meus sonhos. Ela não fala, parada no mesmo lugar de sempre, o centro da estrada, com um véu colado ao rosto. Mas numa das noites, ela sussurrou algo. A voz veio direto na minha cabeça. A próxima vez você vem por vontade.
Desde então, o matagal atrás da venda mudou. Flores estranhas começaram a crescer lá, do nada. Pássaros que costumavam cantar pela manhã simplesmente evitam aquele lado do terreno. Até meu pai mudou. Ele nunca mais me deixou fechar a venda sozinho. Toda terça-noite tranca as portas antes do horário, fica quieto, nem me olha nos olhos. Se você fosse eu, teria seguido ela também? Depois daquela noite, o garoto nunca mais foi o mesmo. E quanto à senhora do véu, bom, talvez ela ainda esteja lá esperando a próxima pessoa curiosa o bastante para seguir seus passos. Toda semana, a gente traz relatos assustadores como esse aqui. Então se inscreve, ativa as notificações e deixa nos comentários. Você teria coragem de entrar naquele matagal? Até o próximo vídeo, se você voltar.